Sejam bem-vindos ao Alta Valeric Experience de hoje. Hoje nós temos o prazer aí de contar com o Denis Onishi, ele é diretor da BYD, e ele vai compartilhar com a gente aí todas as estratégias, oportunidades, desafios em compra e venda de veículos aí elétricos. Seja muito bem-vindo, Denis, obrigado por estar aqui. Alessandra, obrigado, eu que agradeço, obrigado a todos aí pela oportunidade. Bom, antes de começar aqui, eu queria só dizer que se vocês tiverem alguma pergunta, isso, assim, eu tenho um material aqui de apoio, muito mais para contar para vocês um pouco do que é a BYD, né, o tamanho dessa companhia e a nossa missão no Brasil, mas eu gostaria de já deixar aberto, se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, fiquem à vontade, tá? Se eu não vi aqui, porque eu estou apresentando, a Alessandra me interrompe aqui tranquilamente. E aquilo que eu não souber responder para vocês, eu prometo que eu anoto e vou atrás da informação para poder depois dividir. Tá? Então, primeiramente, obrigado a todos por essa participação. Eu quero contar um pouquinho para vocês o tamanho da BYD, porque eu também não sei se todo mundo tem noção, né, do que é essa companhia. Tá? Então, começar aqui, a BYD está em mais de 400 cidades no mundo, tá? 94 países e regiões em 6 continentes. Isso mostra para vocês um pouco do tamanho da companhia hoje no mundo. É uma empresa hoje que faturou ano passado 62 bilhões de dólares. Então, é uma empresa gigante. E ela basicamente tem 4 principais indústrias, né? A parte de mobilidade elétrica, a parte de transporte, a parte de energia e a parte de eletrônicos, que é onde ela nasceu. Eu não sei se vocês têm ciência disso hoje, mas a cada 4 celulares do mundo, um deles tem bateria BYD. Tá? Então, uma empresa que ela nasceu no ramo de baterias e foi construindo esse universo todo. Tá? Na China, nós estamos falando aqui em mais de 102 mil engenheiros na área de pesquisa e desenvolvimento. Cara, é muita gente, né? Olhando para tudo que a gente tem de oportunidade, olhando para novas tecnologias e olhando para tudo que há de mais moderno no mundo. São 11 institutos de pesquisa que a gente tem espalhados na China. Né? A gente tem 32 pedidos de patente por dia e 15 patentes aprovadas por dia. Então, a gente tem uma infinidade de tecnologia, mas eu acho que a parte mais interessante é a seguinte: quando a gente fala de tecnologia de carro, tudo o que a BYD traz hoje nos seus carros são tecnologias provadas. E provadas, o que isso significa? Significam que, de fato, elas não vão dar problema. Né? Existem muitos recursos tecnológicos, hoje em dia, inclusive nos competidores, que muitas vezes é um feature aqui, é algo diferente, mas que só não está nos carros por razões de não ter 100% de certeza que ela vai funcionar. Então, eu acho que isso é um cuidado muito importante, muito interessante da companhia. Tá? E aí, como vocês já sabem, né, a gente tem a nossa bateria, que é a bateria Blade, tá, que é a melhor bateria do mundo. Depois, vocês podem encontrar no nosso site, no YouTube, tem um vídeo que faz um comparativo entre a bateria Blade e uma bateria normal, né, de lítio. Vocês verem a diferença que acontece quando existe a perfuração. Né? Então, essa é uma caixa 100% vedada, tá? Onde é feito o teste de perfuração na bateria, que é onde todo mundo fala, não, mas o carro elétrico pega fogo e tudo mais. Ele dificilmente vai pegar fogo. O carro da BYD não vai pegar fogo.
Isso é um fato. E, logicamente, o carro a combustão pega muito mais fogo do que um carro elétrico, que eu acho que esse é um mito importante que a gente tem aí. Então, o que acontece? A BYD hoje, né, ela no final do mês passado, ela atingiu um número de 8 milhões de carros elétricos e híbridos já produzidos. Tá? E aí, olha só que interessante a evolução e a rapidez como o mercado mundial tem adotado o carro elétrico e híbrido. A BYD demorou 13 anos para produzir 1 milhão de carros. Depois, ela demorou 18 meses para produzir mais 2 milhões de carros. Depois, no outro ano, ela demorou 9 meses para produzir esses mesmos 2 milhões de carros. 11 meses para produzir 3 milhões de carros. Então, olha só o tamanho de espaço de tempo, né? A diferença entre do 1 a 1 milhão e o de 5 a 8 milhões. Nós estamos falando de 13 anos para 11 meses de produção. Então, vocês entenderem globalmente o tamanho da demanda que existe. E quando a gente fala da BYD no Brasil, esse é um outro dado muito interessante, o seguinte, em 2022, nós vendemos 260 carros. Tá? A gente só tinha 2 modelos, basicamente a companhia chegou com o TAN, que é um SUV de 7 lugares, né? E o RAM, que é um sedã, carros acima de 500 mil, mas que depois do lançamento do Dolphin em 2023, né, como vocês puderam acompanhar, tanto do Dolphin quanto o Song Plus, a gente terminou o ano de 2023 com 17.793 carros. Praticamente é um crescimento muito grande, nós estamos falando de 6.843% comparado de 22 com 23, mas quando a gente olha 2024, a gente já está com 45.240 carros vendidos. Tá? Então, nos dá aí, em basicamente 3 anos, 63 mil carros. Então, a velocidade com que o mercado brasileiro adotou a tecnologia de carros híbridos e elétricos é algo de fato assustador. A evolução que isso teve num curto período de tempo. E quando a gente fala aqui de evolução de vendas, né, elétricos e híbridos, aqui acumulado, né, a BYD está em primeiro, tanto em carros híbridos quanto em carros elétricos. E, logicamente, muita gente se questiona, não, mas é uma marca chinesa, não, é carro elétrico, não sei se eles vão ficar no país ou não. Enfim, vocês provavelmente já se fizeram essa pergunta, né? Exatamente isso, Luiz. O Dolphin, o Song não só potencializou as vendas, mas chacoalhou o mercado, né? E é o que a gente tem visto mesmo, né? A gente tem visto um incômodo muito grande da indústria automotiva com relação à presença da BYD. E aí, respondendo, né, voltando para esse tema dessa incerteza que todo mundo tem, a BYD não veio para o Brasil a passeio. Tá? Nós estamos investindo 5,5 bilhões em Camaçari, que já começou. Né? E o mais importante dessa história é o seguinte: quando vocês veem as reportagens, né, das outras montadoras falando dos seus montantes de investimento, são investimentos de médio e longo prazo. Tá? Esse investimento da BYD é um investimento de curto a médio prazo. Curto por quê? Porque nós estamos começando uma fábrica do zero. Né? Apesar de ter comprado um terreno e uma fábrica de uma outra companhia, nós estamos começando basicamente do zero. Tá?
Então, existe esse compromisso, as obras já começaram, tá? E a previsão de funcionamento dela, tá, é final desse ano, começo do ano que vem. Então, a gente vai começar a sair carro de lá. E quando a gente fala de carro, o primeiro carro que já está confirmado é o nosso Song Pro, que é o híbrido que vocês já conhecem. Esse carro já está confirmado, vai ser o primeiro carro a produzir. A gente tem na primeira fase da fábrica uma capacidade produtiva de 150 mil veículos. Né? Vai ser a maior fábrica da BYD fora da Ásia, o que também para a gente é motivo de muito orgulho. Tá? Nós vamos gerar pelo menos aí 10 mil empregos com prioridade de contratação de mão de obra local. A gente, inclusive, fechou um projeto junto com o Senai. Já mandamos alguns engenheiros para a China para fazer curso e aprender a operar todas as máquinas. Então, esse trabalho de capacitação já começou. E, logicamente, um desenvolvimento aí de uma cadeia de fornecedores para poder suprir aí todas as nossas necessidades. E não dá para a gente falar de BYD, falar de carro híbrido e carro elétrico, sem falar de sustentabilidade, que essa, inclusive, ela é uma premissa da companhia, e o que a gente já apurou até hoje é que a BYD já deixou de emitir 65 bilhões de emissões de carbono, que já foram evitadas aí pela BYD ao longo desse trajeto dela, produzindo carro elétrico. E ela tem um compromisso com a ONU, tá? Assinado, registrado, com tudo que se possa imaginar, de reduzir em até 1 grau a temperatura do planeta. Tá? Então, todo esse trabalho, não só dos carros, mas também de mobilidade, né? A BYD tem empilhadeira, tem trem, tem ônibus elétrico, enfim, quando a gente fala de mobilidade urbana, né, a BYD tem produtos para tudo isso. Então, esse compromisso, ele é de fato real com o planeta. Tá? Então, eu queria trazer um pouco dessas informações para vocês entenderem o tamanho da companhia e qual é o objetivo dela. E agora eu quero trazer algumas informações para vocês que são interessantes no que diz respeito ao mercado. Né? Quando a gente olha, a BYD terminou o ano de 2023, desculpa, com 35 concessionários. Hoje, nós inauguramos a nossa concessionária número 130. E a gente espera terminar o ano com pelo menos 220 a 250 pontos de venda abertos. Então, de fato, ela tem uma ambição muito grande. E, obviamente, com isso, colocar muito carro no mercado. Então, o que a gente diz é que a gente não está vendendo carro. A gente está introduzindo, basicamente, um novo segmento aí de carros elétricos e híbridos. Então, esse tem sido a nossa missão enquanto BYD. E, logicamente, com isso, existe uma preocupação de, puxa, legal, estamos vendendo carro, mas e como é que vai ser lá na frente? O que vai acontecer daqui 1 ano, 2 ou 3, né, com os carros elétricos? Então, todo esse trabalho já está sendo feito agora, justamente para a gente garantir que, o nosso carro vai ter um bom valor de revenda. 2, a gente quer capacitar não só a nossa rede de concessionários, mas também o mercado de carros usados
a poder comprar carro elétrico sem medo. E a gente tem feito tudo isso, né, todas as políticas que a BYD lançou, é justamente para que a gente vá fazendo esse trabalho de falta de segurança em relação à compra do carro, seja para um cliente novo, seja para um carro nosso, seja usado. Porque quando a empresa decide dar 6 anos de garantia num veículo, né, ele certamente, né, até pela média de consumo do brasileiro, né, ele vai ser vendido o carro dentro da garantia. Então, não vai existir um problema de falar, não, eu não sei como é que está esse carro. Não, a gente vai poder saber como está esse carro. Né? Então, sem dúvida, Rogério, quem dita o jogo é o mercado, mas o que a gente pode fazer, né, é justamente tentar mitigar todas essas inseguranças que não só o cliente, como vocês, possam ter na hora de repente, comprar esse carro. Né? Então, a bateria tem 8 anos de garantia, os carros têm 6 anos de garantia. A gente acabou de lançar a recompra garantida BYD, né? Como outras marcas também têm, a gente também lançou a recompra garantida BYD. Tá? Justamente para que a gente vá criando tudo isso para trazer mais segurança, para que o ecossistema todo, né, tenha segurança de que ele vai poder comprar um carro elétrico usado dentro das condições normais de qualquer outro carro, como qualquer outro bom produto. Né? Vai ser um carro ainda dentro da garantia, em que o BYD certamente vai olhar para isso e já está olhando para esse ecossistema com muito carinho. Né? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode abrir o microfone, por favor. Luiz Rogério aqui está colocando bastante pontos, né, Luiz? Luiz é o estudioso de elétricos. Se quiser abrir o microfone, Luiz. Ali da Mega Dealer, eu tenho uma pergunta. Um ponto interessante é o seguinte: essa recompra garantida, 80% da FIP. Na cabeça de um cliente comum, um carro desvaloriza aí uns 15%, 20% no primeiro ano, depois uns 10% nos outros anos. Existe alguma expectativa de quanto vai desvalorizar, ou quanto está se desvalorizando um BYD ou outros elétricos semelhantes? Olha, Ari, hoje a BYD, assim, não chega, sei lá, está chegando a uns 15%, assim. Tá? O resto dos elétricos eu não sei te dizer, mas o trabalho que a gente tem feito, inclusive de poder, sei lá, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente lançou o Song, né, o Song Plus, ele é um carro que ele tem uma autonomia no elétrico de 51 quilômetros, né, mas na combinação com o híbrido, ele tem um range de até 1.200 quilômetros de autonomia. A gente lançou o Song 24 e 25 com um range de bateria no elétrico de 100 quilômetros. A gente basicamente dobrou. Né? Então, a autonomia combinada ela continua a mesma, mas o que a gente fez foi falar com todos os nossos clientes, né, que a gente daria um bônus para eles, ou pagaria tabela FIP no carro deles, se eles quisessem trocar por um modelo de maior autonomia. Né? Não só para o Song, mas como qualquer outro modelo da BYD. Então, eu acho que isso demonstra um pouco da segurança que a gente tem nos nossos produtos. Né? E, de novo, no compromisso e no comprometimento com os clientes que estão comprando os nossos carros. O que a gente quer é justamente evitar, e a gente já viu isso acontecer em mercados, né, fora do Brasil, principalmente com carro elétrico. Né? A gente já viu esse problema acontecer e o que a gente está olhando é aprendendo com esses erros que estão acontecendo no resto do mundo e poder mitigar aqui no Brasil tudo aquilo para que, de novo, vocês tenham mais segurança.
Eu não sei se todos, certamente você tem bastante gente aqui de São Paulo. A gente fez no começo de julho, junto ao VESP, né, com o Alcides, com o Marcelo, a gente fez um primeiro piloto que foi um treinamento, né, sobre bateria, sobre eletrificação. Então, a gente teve 3 dias aqui no escritório da BYD, vieram mais ou menos, eu acho que de 100 a 120 lojistas aí que estavam próximos do sindicato, que eles abriram vagas e tudo mais, e assim, todo mundo que veio para cá saiu daqui querendo comprar um carro elétrico, né? Justamente por conta disso, porque eu acho que o nosso trabalho principal agora, e por isso que eu aceitei e agradeço demais esse convite da Alessandra, como qualquer nova tecnologia, todo mundo fica assustado um pouco. Eu não sei o que vai ser, né? A desconfiança, ela é natural. Então, o que a gente quer fazer, principalmente com vocês, é esse trabalho de capacitação. Porque você só fica com o pé atrás daquilo que você não conhece, né? Então, o que a gente quer fazer é esse trabalho, de fato, de capacitação para que vocês, da hora que olharem um carro da BYD, poderem ter a segurança de falar, não, eu vou comprar esse carro, eu vou pagar bem, porque eu tenho certeza que ele vai ser revendido, né, que ele vai ter mercado. Então, todo o trabalho que a gente tem feito, não só na abertura de concessionários, mas também recompra garantida, esse trabalho com o sindicato, que começou aqui em São Paulo, mas que a gente quer estender ele para o Brasil inteiro, é justamente essa capacitação, para que cada um de vocês, né, esteja seguro de, a hora que aparecer um carro BYD, né, com uma oportunidade de negócio para vocês, vocês terem essa segurança de que vocês vão estar fazendo um bom negócio. Denis, mais uma pergunta minha, não sei se eu Por favor. na frente. Tem, Alessandra? Não, pode falar. Um dos grandes desafios e o maior receio disparado de quem compra carro elétrico é a rede de carregamento. Perfeito. Né? As pessoas falam muito de, tá bom, eu compro um elétrico, talvez até se eu for de São Paulo ao Rio, talvez até tenha como eu recarregar, porque tem no caminho, mas eu também não sei se vai estar ocupado ou não vai estar ocupado, se é um feriado de Páscoa, de Natal, do Ano Novo, vai estar cheio. Né? Então, a pessoa tem muito receio e fala assim, bom, imagina se eu for, então, viajar para o Mato Grosso, né, saindo de São Paulo. Então, a BYD tem, ela mesma, uma política de instalação de carregadores, como é que está isso aí? O que a gente está fazendo, na verdade, ali é o seguinte, né? A gente tem feito um trabalho de parcerias com algumas empresas, né? A Raizen é um exemplo disso, né? Onde a gente tem desenvolvido alguns projetos para justamente a gente aumentar essa quantidade de postos de recarga, né? O eletropostos, que a gente chama. Então, isso é um trabalho que ele não é rápido, mas ele está no radar e está sendo feito. Um outro ponto importante é a BYD lançou um aplicativo chamado BYD Recharge, tá? Então, via este aplicativo, você consegue olhar aonde estão todos os pontos de carregamento, né? Como o Luiz está trazendo, né? A gente está fomentando muito esse negócio de elétrico, né? As startups, então a gente tem parceria com todas elas, que o Luiz colocou aqui, para justamente, esse está sendo um novo negócio. Então, isso está despertando o interesse de muitas empresas que têm esse objetivo de sair instalando eletroporto para tudo que é lugar. E dentro desse aplicativo do BYD Recharge, você consegue ver se o carregador está disponível ou não, quanto ele custa. Você, inclusive, consegue traçar a viagem, exatamente. Qual é a potência do carregador, porque, por exemplo, o Dolphin Mini, né, que é o nosso carro de entrada hoje, ele tem um tempo de recarga diferente de um Seal, por exemplo, que é o nosso cupê esportivo.
Por quê? Porque a bateria do SEAL é maior, então ela consegue receber mais carga. Então, o tempo de recarga dele é menor, né? Então, isso também varia. Então, tudo isso é um trabalho que tem sido feito, de novo, de educação, de divulgação da Eletroposto, de melhorias no nosso aplicativo. Você, inclusive, consegue reservar o horário que você vai chegar, para justamente você não ter aquele risco de falar, puxa, eu vou sair daqui até lá, sei lá, vai dar 15 minutos. Eu posso chegar lá e o carregador está ocupado e eu não conseguir carregar, né? Todos os shoppings do Brasil têm nos procurado, inclusive, para criar espaços, para aumentar a sua capacidade de vagas e recarga. Então, assim, hoje, principalmente em São Paulo, né, a própria rede Graal tem instalado carregadores rápidos. Então, isso é uma coisa que a gente vai começar a ver ao longo do tempo. E, de fato, não é uma coisa simples, porque infraestrutura é sempre um pouco mais demorado, mas existe um ecossistema em volta desse negócio que está fomentando tudo isso, né, como o Luiz está trazendo, que tem fomentado muito, né? Só teve uma rede de shoppings, por exemplo, que nos procurou para comprar 600 carregadores para instalar no Brasil. Então, essa procura existe, e isso mostra cada vez mais que é um caminho sem volta, né? Até o próprio carregador portátil, né? A BYD muitas vezes faz promoção de carregador portátil. Então, você pode colocar numa tomada 12 volts, né? Aterrada, você pode colocar o teu carro para carregar e fica que nem o celular. Ele vai carregar a noite inteira, para no dia seguinte estar carregado, né? Então, até nisso, a gente vai ver cada vez mais isso acontecer. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Ari. Boa noite a todos. Edson, Grupo Viviana, interior de São Paulo. Trabalhei em alguns grupos da capital, pude conhecer o veículo de vocês, é muito bom, o material, o produto é muito bom. Questão de abastecimento e de recarga, eu creio que um médio, curto aí, prazo aí vocês vão resolver. Em São Paulo, por exemplo, mercados, vamos lá, shopping já estão se estruturando. Capital são distâncias curtas, né? É mais tranquilo. Aqui para o interior, que as cidades são um pouco mais longe, 50, 100, 200 km, ainda tem essa barreira, mas está começando a entrar esses veículos aqui no interior. Agora, eu sou gestor de concessionária, já passei por algumas marcas, e essa questão que me pega assim hoje, até como gestor, que eu vejo o meu produto sendo captado pela BYD, né? Até natural, tranquilo. Mas outro dia eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação, fiz um cliente oculto em outras concessionárias que eu trabalhei, que trabalha com mesa precificadora, utilizo o autoavaliar. Na minha própria mesa precificadora também fiz, e a avaliação, assim, no primeiro momento, assusta um pouco para a gente que vai captar, fica até dividindo com todos aí. As mesas aí, as duas que eu tive oportunidade, precificaram o seminovo aí, com depreciação de 40%, 50%. Então, assim, o que a BYD tem algum programa nesse sentido? De repente, algum hub para, sei lá, começar a captar esses veículos ou fazer alguma parceria com outros grupos, né, outras marcas, porque talvez a depreciação maior que eu vejo dos elétricos em geral, BYD e outros, seja nessa depreciação. Eu assustei, para falar a verdade, porque hoje o meu cliente ele tão assim sendo assistido por vocês, mas amanhã ele pode voltar com esse veículo para mim, né? Como que eu vou encarar isso? Como que eu vou fazer essa negociação?
né, até para o cliente não perder tanto, até para vocês também, em algum momento, talvez não depreciar a marca, assim, uma experiência, até um testemunho meu, assim, que eu fiz com 2 mesas precificadoras, e as duas, assim, o processo de avaliação e precificação ficou muito abaixo do mercado, e pelo produto que eu conheci, assim, não é tudo isso, entendeu? Não pode depreciar tanto. Só que Uhum. ainda as mesas tá com essa barreira aí. Queria entender se vocês têm algum projeto para tentar não depreciar tanto, né, o produto de vocês, que por sinal é muito bom. Edson, obrigado aí pela pergunta. De novo, né, assim, eu acho que começa pelo conhecimento, né? É difícil eu entender se essa mesa avaliadora conhece de fato o meu produto a ponto de poder fazer uma avaliação boa daquilo que ele vale ou não, né? Mas, de novo, né, a ideia é a gente fazer esse trabalho de capacitação no Brasil inteiro, para que cada vez menos vão tendo dúvidas, para que cada vez mais as pessoas conheçam, para que, de fato, elas não tenham esse medo, porque eu, de fato, não consigo entender, né, qual razão, né? Não sei. Então, gostei da ideia aqui, viu, Luiz? Pode deixar, né? Então, assim, é difícil. O que a gente tem feito de novo, esse projeto de capacitação. A gente deve anunciar, aí nós estamos num processo de aprovação com a China, um outro programa, né, para trazer mais garantia para os nossos carros, né? Então, eu acredito que em breve, aí, dentro de no máximo um mês, vocês devam ver notícias em relação a esse novo programa que a gente tem trabalhado. Então, a gente está muito comprometido a mitigar todas essas inseguranças do mercado para que isso não aconteça. Hoje, ele infelizmente acontece, mas de fato está sendo feito um trabalho aí educacional e nós estamos procurando todas essas empresas para a gente poder capacitá-los de conhecimento. Vamos lá, mais alguém tem alguma dúvida? Aproveita o Denis aqui. Pode abrir o microfone, Antônio. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Denis. Voltando ao assunto, boa noite a todos também. Sou de Minas, Sinal Verde, Oliveira. Deixa eu te falar, voltando ao assunto um pouco do carregador, quanto que é o investimento hoje de um carregador desse hoje, que custa em média, para montar um eletroposto, no caso? Oxe, Antônio, assim, a gente tem carregadores que custam de 3 a 4 mil reais, há carregadores que custam 35, 40 mil reais, que é um carregador rápido hoje. Então, depende muito da quantidade de carregador, do tipo, da infraestrutura que você precisa ter. De novo, tem muitas startups, tem muitas empresas hoje que conseguem instalar um ponto de carregamento por 10, 15 mil reais. Ele vai colocar lá 2, 3 carregadores de média velocidade. Se você tiver o ponto, eles pagam um dinheiro para você. Se você não tiver indicar, eles fazem algum tipo de comissionamento. Então, tem vários modelos de negócio hoje acontecendo, com várias empresas fazendo. Então, depende muito da forma como você quer fazer, tá? E depende também muito do lugar, porque, por exemplo, se você tiver um lugar que ele é muito antigo, talvez a tua rede elétrica dentro da sua casa, em termos de conduíte, essas coisas todas, não suporte mais do que um carregamento, né? Mas pode ser que sim. Então, né, hoje em dia, você está vendo hoje, basicamente, pelo menos aqui em São Paulo, né, Rio de Janeiro, as grandes capitais, todos os prédios, né, os estabelecimentos já estão sendo construídos
já com carregador instalado, já pensando numa rede de instalação, né? Hoje em dia você vê prédios usando como diferencial, não, já tem carregador para carro elétrico, né? Então, isso é uma coisa que, de novo, vai acontecer no pequeno e no médio prazo, mas também, de novo, depende da infraestrutura que você vai montar, né? O que a gente está desenvolvendo hoje, por exemplo, é um eletroposto, onde, como a BYD tem placa solar, como é que você monta um posto no meio da estrada do Pará? Como é que você monta uma fonte de energia no meio de uma fazenda? Mas hoje a gente tem uma solução que você pode montar via captação solar, né, um posto único aí de captação e distribuição de energia. Então, é muito difícil te dizer quanto custa, porque depende de tudo isso. Tá? Entendi. Okay. É isso aí, Fernando. Precisa quebrar paradigmas mesmo, né? Mas eu acho que é isso. As avaliações elas vão acontecendo porque as pessoas têm um pouco de medo ainda do desconhecido, né? Mas eu acho que cada vez mais, cada mês que passa, e cada 7 mil, 8 mil carros que a gente vende, né, a gente vai reduzindo esse medo. Ok. Valeu, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? E se alguém tem algum tipo de insegurança, inclusive, né? Vocês têm alguma insegurança em relação à compra do carro elétrico? Tem algo, talvez, não sei se eu vou, de novo, saber responder 100% tecnicamente, mas se eu souber. O Alexandre levantou a mão, pode falar, Alexandre. Boa noite a todos, tudo bom? Sou o Alexandre, eu trabalho aqui no Ceará. Inclusive, eu sou um proprietário de BYD. Eu uso no dia a dia, então eu até posso falar com conhecimento de causa aqui, né? E eu trabalho no mercado de combustão, tá? Então, eu sei que parece antagônico, mas eu sou do mercado de combustão, mas tenho um BYD. O que eu queria colocar? A gente sabe que a questão da adoção de uma tecnologia e encarando o carro como uma tecnologia, como um celular, não como um carro, né? Demora. E eu acho que o grande desafio da BYD para a gente que compra e revende carro é como ela vai catalisar esse processo do consumidor ter segurança. Porque eu vi falando aí sobre a precificação a 60% do valor da FIP, né? Que foi a depreciação aí de cerca de 40% ou 50%, que de fato assusta. Mas essa depreciação, o que eu queria entender se depois que eu compro um carro elétrico, na hora da venda, será que eu estou perdendo tanto dinheiro assim? Será que o autoavaliar não poderia ajudar aí a gente aqui, dizer assim, olha, você compra um carro elétrico, mas você não perde tanto dinheiro assim, porque mesmo você subavaliando, né, que é o erro que eu acho que o Denis está querendo dizer aí, que com capacitação e informação esse erro vai diminuir, existe a questão da margem, né? Se o mercado está pagando um pouco mais, ou se eu consigo vender com base no produto, eu vou ter uma margem melhor nesse carro seminovo, né, que eu estou comprando aí. Aí a pergunta que fica é como é que a BYD poderia tentar catalisar isso, porque isso vai demorar até o consumidor ter certeza, até saber que o carro realmente elétrico não tem problema, até realmente confiar em 8 anos de garantia. Isso aí vai demorar um processo, tem 2 caminhos, ou sente e espera, ou a gente catalisa. Será que não teria algo mais rápido para catalisar esse processo do que só o processo do conhecimento, né? Será que além do eletroposto, que foi dito aí, eu acho que esse é um ponto importante, não tem mais nada aí que possa se fazer? Essa é uma parte da pergunta, tá, Denis? E a segunda Legal. parte que você falou da insegurança, a BYD vai montar carro agora no Brasil, né? Qual que é o panorama dela de preço? Né? Quando a gente fala que vai ter o Song Pro aí a partir de 25, que você falou aí no começo, o que ela está imaginando? Porque o preço do carro zero vai determinar o preço do carro usado. O que ela está imaginando quando ela nacionalizar? Ela vai ter um boom de preço, já que ela já sabe que vai subir o preço, o imposto de importação, né? Vai ter um boom, o carro vai ficar mais caro, ou ela, na hora que estiver no Brasil, ela vai conseguir fazer um carro
tão competitivo como ela vem apresentando nos últimos meses? Qual que é essa perspectiva aí? Porque isso vai ditar o mercado de usados e vai ditar até a experiência do consumidor que comprar um carro agora e depois ele ter um carro nacionalizado. Como é que é isso, tá? Desculpa se eu me alonguei aí, gente. Não, imagina. Então, vamos lá. Para a primeira parte da pergunta, Alexandre, é o seguinte. A gente acredita que tem um formato mais rápido de se fazer e é nisso que nós estamos trabalhando em aprovação com a China. Eu espero que em até um mês você veja notícias daquilo que nós estamos bolando para a gente mitigar esse risco e catalisar, como você mesmo disse, né, acelerar esse processo de adoção. Tá? Então, isso já está em aprovação e, de novo, espero que o mais rápido possível vocês comecem a ver essa notícia e, obviamente, tenho absoluta certeza de que vocês vão ficar felizes com ela. Em relação à nacionalização, cara, essa é sempre uma pergunta que ela é difícil de responder, porque o nosso país, se alguém tiver alguma certeza de alguma coisa aqui, eu queria que vocês me ajudassem, cara, porque é difícil, né? A BYD, ela quer ser e vai sempre buscar a sua competitividade, tá? Exatamente, Luiz. A gente produz aí 75% a 80% dos componentes, né? É uma empresa basicamente vertical. Talvez seja a única. Por isso que a gente internamente na BYD, a gente nem fala que nós somos uma montadora, tá? A gente fala, a gente se autodenomina uma green tech. Por quê? Porque eu não vendo só carro, né? Eu vendo carro, trem, ônibus, empilhadeira, bateria, placa fotovoltaica. Então a gente tem uma série de soluções aí de novo ligadas a esse objetivo de reduzir em até 1 grau a temperatura da Terra. Mas quando a gente fala de nacionalização, a gente certamente vai brigar para continuar tendo preço competitivo. Porque se os meus carros subirem de preço, e dependendo do tamanho dessa subida de preço, eles passam a não ser mais competitivos, né? Hoje, o Brasil é o segundo maior mercado fora da China. Então, os chineses não têm razão nenhuma e nem motivo nenhum para não, uma vez que ninguém decide fazer uma fábrica aqui para perder competitividade e reduzir volume. Pelo contrário, né, a partir do momento que eu abro uma fábrica no Brasil, né, o meu compromisso passa a ser muito maior. Por quê? Porque vai ter que sair uma quantidade mínima de carros daquele negócio para pagar a conta. Então, ninguém quer rodar, né, a BYD, de novo, eu não sei se vocês sabem disso, mas a BYD tem como um dos seus principais acionistas o Warren Buffett. É assim, eu não vai colocar dinheiro num negócio que nós vamos destruir, né? Não é para isso que a gente está montando a fábrica no Brasil. Mas agora, com relação à competitividade, eu tenho absoluta certeza de que a gente vai continuar sendo competitivo. Agora, o quanto isso sobe ou não, o quanto se cai o custo ou não, vai depender muito, de fato, da operação, o quanto a gente vai conseguir trabalhar com componentes que a gente mesmo produz. Tem uma parte que vai ser nacionalizada, então nós estamos trabalhando uma cadeia de fornecedores justamente para poder reduzir o custo de importação. Então, não é uma conta fácil de fazer, não é um ecossistema fácil, mas certamente quando a gente decide montar uma fábrica aqui, a gente vai estar preparado, né, para continuar sendo competitivo. Respondeu aí a pergunta do Alê. Eu queria até aproveitar para acrescentar também aqui, né, que nós estamos nesse mercado em evolução, como você mostrou ali no começo, que em 13 anos fizeram 1 milhão, depois está diminuindo o tempo, né, e todos nós buscamos aí evoluir e trazer novidades, e a Auto Avaliar traz aqui uma novidade para vocês, já que é recente, que é uma funcionalidade dentro do Carinvest para avaliação de veículos 100% elétricos. Acho que vocês já estão sabendo que a gente já falou sobre isso, mas ela está inovando, né, a Auto Avaliar, então tem dentro da Auto Avaliar essa funcionalidade, tá bom para vocês também. Vamos lá, aqui, mais uma pergunta aqui. Vocês já pensam em trabalhar com frota?
A gente tá desenhando um trabalho, a gente recentemente lançou um programa para PCD, que é produto, né? A gente já trabalha com algumas empresas de frotas, mas o que a gente está tentando fazer é a gente manter a maior parte dos veículos, né, a sua maior parte, no varejo. Porque o que acontece com a frota, vocês sabem melhor do que eu, né? Quando eu passo a começar a vender carro para a locadora, o próprio produto vai se desvalorizando, porque depois a locadora vende ou a frota vende depois com recurso menor. Então, o que a gente tem feito é priorizando o varejo. Logicamente, a gente tem um trabalho de vendas diretas, né? A gente já tem vendido e usado essa modalidade, mas o que a gente está fazendo aí com parcimônia, com estrutura, com capacitação, para que de fato a gente não tenha esse problema de desvalorização, para que a gente não tenha um problema de frota, para que a gente não tenha nada disso. Então, existe sim esse plano, ele está em andamento, a gente só está fazendo de uma forma cadenciada para que a gente evite problemas no curto prazo. Então, a gente quer estar bem estruturado, com o mercado um pouco mais sólido, tá? Para a gente poder distribuir os carros cada vez mais. Vamos deixar aí a última pergunta aqui para alguém. Ó, só vou corrigir aqui, tá? É uma funcionalidade do Car Damage, tá? Avaliação de veículos 100% elétricos aqui da Autoavaliar. O Alessandro, não pode chamar car damage. Não é um damage. Então, mas na verdade, o Car Damage, Vamos mudar esse nome aí, Alessandro. Então, não, ele é uma inteligência artificial que na hora de você fazer a avaliação, você tira fotos e ele identifica avarias. Então, você não precisa colocar lá que a porta está amassada. Então, na foto, a própria inteligência artificial traz essa avaria e coloca ali quanto mais ou menos você vai gastar. Então, é na hora da avaliação, né, esse nosso, que chama Car Damage, e aí ele traz essa funcionalidade de avaliação também de veículos elétricos. Então, o elétrico você vai chamar de car bônus, tá? Né? Boa. Vamos lá, para a última pergunta para o Denis. Não temos, Denis. Temos aqui, ó. Carvalho pergunta quando a Shark chega no Brasil. Quando a Shark. Olha, Carvalho, se tudo correr bem, até final de outubro, começo de novembro, o carro está aí. Tá? Nós já estamos no processo de homologação. Então, se tudo correr bem, outubro, começo de novembro, vocês já terão os carros aí rodando no Brasil. Não tem o preço ainda, Carvalho. Infelizmente, a BYD tem uma particularidade muito, muito interessante, cara. A gente fica sabendo do preço um dia antes de lançar o carro. Então, não temos uma ideia de preço ainda. Ah, tá, uma opinião do Luiz em relação à frota, né? É um pouco do receio que a gente tem. Então, de novo, né? A gente tem trabalhado a parte de vendas diretas, mas o que a gente está trabalhando também é num projeto para dar suporte ao frotista, que também está sendo preparado, a gente não tem previsão dele ser implementado ainda, mas nós estamos trabalhando nas condições viáveis aí para que isso aconteça. Boa noite, Alessandro, tudo bem? Boa noite, Denis, Charles, tá aí, tudo bem? Boa noite a todos. Não, tô aprendendo com o Denis aqui, acho sensacional essa movimentação aí, né, cara? Eu sou um cara entusiastão aí de carro eletrificado, então acho que é muito importante essa questão do conhecimento também, sou de total como acordo aí, acho que tem que capacitar, né? Eu estava conversando com um amigo meu, falou, viu, o carro... Ficou mudo, Luiz. Ficou mudo. Precifiquei um veículo aqui com 50% abaixo de FIP. Eu falei, legal. E como é que vai ser teu plano de venda desse veículo? Qual o valor que você vai colocar? Ele deu uma gaguejada. Falei, tabela, né? Ele falou, Eu falei, engraçado, você tá pagando meia e querendo vender na cheia, né? Com carro com garantia, como você falou, de 6 anos, 8 anos, né? Com conjuntos híbridos, conjuntos elétricos. Mas acho que é aquele receio, né, cara? Eu falo muito assim, comparo até com o diesel. Pegar uma caminhonete, às vezes eu que não conheço muito, o que eu vou fazer? Pô, e se estragar uma turbina? E se estragar um tal? E se tiver problema de bico? Então, o se, por questão de falta de conhecimento, a gente coloca aquela margem de segurança, né? Então, acho que essas movimentações, principalmente trazer o conhecimento ali para quem está na ponta, essas ações
em sindicatos, né, ou com um lojista, uma proximidade, uma ferramenta como a AutoAvaliar está lançando, recompra garantida, algumas coisas também, e com o passar do tempo, acho que o mercado vai se ajustando. Esse dia eu conversei com um amigo meu do Rio de Janeiro também, ele já trabalha com vistorias lá, ele está comprando equipamento, ele vai fazer uma análise de bateria, de saúde de bateria, ele enxergou uma oportunidade, então acho que vai abrir também um leque aí para mecânicos, para outras áreas também, ali que às vezes vão estar atuando, né, validando esses carros também. Então, acho que é um período, é novidade, mas assim, está tendo um desenho bem interessante, o mercado que dita, mas acho que tudo que puder fazer de forma positiva para tentar blindar isso aí, ou pelo menos trazer esse conhecimento, é super válido. Então, parabéns aí pela movimentação, parabéns por trazer isso aqui, né, cara? Eu acho que é sensacional a gente estar discutindo e batendo esse papo e aprendendo, e vendo o posicionamento, principalmente aí da marca. Legal, Luiz, obrigado. E a gente também está aprendendo, cara, porque, assim, se a gente não ouvir vocês que estão na ponta, por isso que eu acho que essa conversa ela é muito importante, né? Porque a dor que vocês sentem é o que a gente vai sentir no final, porque a ideia não é a gente prejudicar o ecossistema, pelo contrário, né? A gente melhorar e fazer com que o ecossistema evolua. Mas, de novo, toda mudança ela gera desconforto, né? Num primeiro momento, mas a gente vai vendo aí que ao passar do tempo, e você pode ter certeza, cara, que assim, a BYD, ela está comprometida com o ecossistema. Então, absolutamente tudo que for possível, com relação à capacitação, programas, avaliações, treinamento, a BYD vai fazer. Então, nós estamos super abertos a ouvir ideias, a ver soluções. É uma companhia, eu trabalho na indústria automotiva há bastante tempo, já estive em várias outras montadoras, e uma coisa que eu vejo aqui que é muito interessante é assim, eles querem fazer o que for melhor. E esse é um espírito muito legal, porque ele fala, mas isso aqui é caro. Não, o que vai ser bom? Dá para fazer? Cabe. Cara, mas o lucro é muito pequeno, não importa. Não importa. Se for melhor para o ecossistema, se for melhor para a gente dar garantia, se for melhor para fazer, a companhia está disposta a fazer. Então, isso é uma coisa muito legal e que eu não vi em outras montadoras acontecerem, né? E, de novo, como é uma empresa que ela não depende só da venda de carro, né? Existe um ecossistema de mobilidade por trás disso tudo, de bateria, de placa fotovoltaica, isso amplia, obviamente, as nossas oportunidades, né? Então, por isso que eu queria, de novo, agradeço a Alessandra pelo convite, e dizer para vocês que a companhia está disposta e está com esse objetivo de fazer um excelente trabalho no Brasil e ajudar com toda a infraestrutura e criar todos os programas possíveis para trazer essa segurança para o ecossistema todo. Denis, muito obrigado. Obrigado em nome de toda a equipe AutoAvaliar, da empresa AutoAvaliar. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Quer falar uma última palavrinha aí, Denis? Eu queria agradecer mais uma vez, Ale, e dizer que eu estou à disposição. Eu posso deixar aqui o meu e-mail da BYD para vocês, se vocês quiserem. Se alguém quiser me mandar um e-mail com dúvida, com qualquer outra coisa, se a Alessandra me permitir, eu posso deixar aqui. Claro, pode deixar, por favor. Né? E tão em breve a gente começar esse programa de capacitação, né? Eu faço questão de mandar o convite via Alessandra para que vocês participem desse programa que a gente está desenvolvendo. Tá? Vai ser um prazer poder, primeiro, conhecê-los, né? E, segundo, para mim, acho que não existe nada melhor do que a gente levar conhecimento. Né? Então, quanto mais gente tiver capacitada, melhor para a gente vai ser. Com certeza. Obrigada, pessoal. Boas vendas, boas compras. Boa noite. Tchau. Boas vendas. Até mais.